a vacina. A vacina, por exemplo, da gripe, é um vírus morto, completamente morto, e aí a gente dá no nosso corpo a vacina. Aí você tem o cadáver dos vírus, porque eles estão mortos, você só vê o cadáver dele. O seu sistema, o seu organismo olha aquele cadáver e fala: nós estamos sendo invadidos, vamos produzir um exército de anticorpo aqui. Aí ele vai, produz o exército de anticorpos, o exército chega lá e fala: poxa, o inimigo está morto. A gente produziu o exército aqui, mas não precisa desses anticorpos, o inimigo está morto. Ou seja, você está com aquele exército produzido por um ano. Se por acaso você for pegar realmente o vírus aparecer vivo, ou seja, você pegar a gripe, você já tem todo o anticorpo produzido, não demora dias e semanas para produzir, você está protegido. Mas o que acontece? A gente tem gripe e resfriado. E existe uma diferença entre os dois. Normalmente resfriado, que tem mais de 300 tipos de vírus, a gente fica com o nariz escorrendo, às vezes um pouco de dor de garganta, certo? É uma coisa que é normal, passageira, a gente nem dá tratamento para isso. Gripe, normalmente você tem dor no corpo inteiro, febre, você fica de cama mesmo. Só que várias pessoas tomam a vacina, porque a gente está dando vacina para milhões de pessoas ao mesmo tempo, e um dia depois pegam um resfriado, ou então uma semana depois pegam um resfriado. Mas a gente sempre fala: por que eu estou resfriado? Eu tomei uma vacina uma semana atrás, ou ontem. Foi a vacina da gripe. É impossível a vacina da gripe causar gripe, porque o vírus está morto. Então, existe a causa mais comum de você ficar resfriado, ou seja, com sintomas de gripe, depois de você tomar a vacina da gripe, é porque você pegou um resfriado, ou pegou alguma outra infecção parecida, que existem várias infecções parecidas com a gripe, mas não foi a gripe. Eu sei que muita gente tem medo de tomar a vacina da gripe pensando: se eu tomar eu vou pegar a gripe. Mas o vírus está morto. Inclusive tem um artigo aqui sobre gripe, para vocês lerem, inclusive diferencia sobre a gripe de resfriado. E gripe todo ano mata aproximadamente 30 mil americanos, a maioria das vezes são os idosos e crianças novas. E o motivo que a gente vacina as pessoas, os adultos, é justamente para proteger os idosos e as crianças, para não pegarem a gripe. E é muito importante a gente cuidar, ou seja, a gente está tomando a vacina para prevenir que tenha uma doença séria. Então, continuando com relação à prevenção. A maior causa de morte no mundo, aliás, nos Estados Unidos e no Brasil, é o mau estilo de vida. Ou seja, você pega e tem um estilo de vida em que você fuma, bebe, come carne gordurosa, não exercita. Todos nós sabemos aqui que um estilo de vida balanceado, uma dieta saudável, evitar o excesso de estresse, fazer atividade física, certo? É importante para a saúde. Mas, infelizmente, a gente acaba não seguindo. A gente sempre fala: daqui a 6 meses eu vou tentar fazer isso. Ou daqui a 2 anos eu vou começar a correr todo dia. O mais importante é você tentar fazer um pouquinho todo dia. Se você for fazer caminhada e falar: amanhã, semana que vem eu começo, muita gente deve ter falado isso, né? Passou o ano novo. Início do ano, começo a correr todo dia 1 hora por dia. Eu corro 2 dias, está super cansado, não aguento mais, aí quebrou a promessa. Não, promessa você tem que fazer de começar gradativamente. Começa devagar. Vou caminhar todo dia 10 minutos. Ou com relação à dieta, eu simplesmente não vou comer sobremesa todo dia. Coisa pequena. Porque o mais importante, no final, não é você correr meia hora todo dia, não. É você conseguir criar a rotina de fazer aquele estilo de vida saudável todo dia. Certo? Então, se você fizer uma caminhada todo dia de 10 minutos, daqui a 3 meses você já está acostumado a fazer a caminhada daquele dia, todo dia, 10 minutos. O próximo passo vai ser aumentar para 15 minutos ou 20 minutos. Se você todo dia acostumar a não comer sobremesa, certo? Com o tempo você vai começar a notar alguma diferença e fica mais fácil também para você ir modificando gradualmente a sua dieta. Então, eu vou falar agora sobre as coisas mais importantes para a prevenção.
Então, a coisa mais importante, que mais mata atualmente é pressão alta. O que é pressão alta? Imagina que você tem um cano com água passando dentro. Se a pressão de água dentro do cano estiver elevada, o que pode acontecer com o cano? Isso, então. Acontece que várias vezes, fora do cano, a gente não vê nada. Quando eu estouro um cano na rua, a gente não sabia que podia estar estourando. Certo? Então, isso que a gente tenta evitar. Controlar a pressão é importante, por quê? Porque o cano pode estourar, a gente não sabe se é amanhã, se é daqui a 10 anos, se é daqui a 20 anos. Pode causar uma série de problemas no filtro do organismo, que é o rim. Pode acontecer um estouro no cérebro, que é o derrame. Pode ser no coração, que é o infarto. Pode causar uma série de problemas. Pressão alta normalmente é causada por nosso estilo de vida ruim, excesso de sal. Em média, na nossa dieta, a gente come 4 a 5 vezes mais sal do que o que a gente deveria estar comendo. E estresse. O tempo inteiro a gente está praticamente estressado e acostumando o nosso corpo cada vez mais com a pressão um pouco mais alta. Então, relaxar, atividade física, evitar comer excesso de sal, são coisas que ajudam a diminuir a pressão. Contudo, se sua pressão ainda estiver alta, apesar de tudo, você tem que tomar remédio para baixar a pressão. Se você tem um cano com água passando dentro, a pressão está alta, se aumentando o tamanho do cano, se diminuindo a quantidade de água que entra, se aumentando o espaço no final, como você vai abaixar a pressão, não interessa. O importante é que a pressão abaixe para evitar que há o estouro de água. Então, o que eu vejo muita gente fazer é, minha pressão está alta, eu quero tentar abaixar ela sem remédio. Aí passa um ano e não abaixou, vou tentar de novo, dessa vez eu vou conseguir. Mas nesse período que você está tentando abaixar, sua pressão está alta e está danificando o cano, ou as suas artérias. Então o que eu recomendo é sempre tomar o seu remédio, continuar tomando ele, porque com o remédio vai baixar a pressão, continuar com ela baixa, enquanto você tenta mudar o seu estilo de vida. Porque uma das coisas mais difíceis atualmente é mudar o estilo de vida. Então, antigamente eu falava para todo mundo, tenta evitar de comer coisa com muito colesterol, tenta evitar de baixar a pressão, comer muito só para baixar a pressão. E aí a gente tenta tomar remédio depois. E muita gente depois ia acabar no remédio e passou aquele tempo todo tendo danificações porque não conseguiu levar o estilo de vida de forma apropriada. Então, atualmente, o que eu faço é, começa os remédios, se você conseguir mudar o seu estilo de vida, a gente tira os remédios. Porque o remédio está ali para tentar te proteger. Então, pressão alta, pode estourar o cano. Agora, se eu tiver um cano levando água para minha casa, a água não vai chegar na minha casa se acontecer só duas coisas com o cano. Uma, ele pode estourar. A outra, que não vai deixar a água passar, o quê? Entupir. Exatamente isso. Então, a segunda coisa muito importante é colesterol. Colesterol, que várias pessoas, devido à história familiar, devido à genética, pode ter o colesterol elevado, pode com o tempo entupir. Não é do dia para a noite, não é em um ano, é uma coisa que está acontecendo em todos nós atualmente, gradativamente, com o tempo. Algum colesterol está sendo, como qualquer cano, mesmo passando água limpa, durante os anos, acaba aparecendo alguma coisa que vai acumulando levemente no cano. Então, o colesterol vai acumulando. Se você tem um colesterol alto, você tem que tomar remédio. É importante abaixar isso para o mais baixo possível. Quem não tem um colesterol alto, o importante é evitar comer carnes gordas, evitar fritura. Normalmente eu falo dessa forma, ao invés de dar uma dieta, porque toda vez que eu dou uma dieta, ninguém consegue seguir. Porque nossa vida é muito ocupada. Então, o mais importante é você simplesmente usar o bom senso. Tem gordura, tem fritura, tira aquela parte gordurosa do bife, evita aquela coisa muito frita. Tenta simplesmente usar o bom senso para ter uma alimentação mais saudável. Então, com isso, você vai evitar de ter um infarto com 50 anos de idade e evitar de culpar Deus e falar. Ele vai falar, mas por que você não cuidou do seu corpo durante tantos anos? Então é muito importante você cuidar do seu corpo agora,
carregar os quilos de disciplina agora para evitar as toneladas de arrependimento quando você ficar mais velho. Bom, então a gente falou um pouquinho sobre pressão alta, um pouquinho sobre colesterol, certo? Diabetes, o açúcar no sangue. O açúcar, a gente usa o açúcar para energia. A gente precisa de uma substância chamada insulina para o açúcar entrar dentro da célula. Com o tempo, e principalmente quando a gente engorda muito, a gente não produz insulina suficiente para todo aquele corpo maior. E com o tempo também, o nosso pâncreas já não produz tão bem. Então, o fato de você engordar já diminui a quantidade de insulina. E o açúcar sobe, o açúcar em jejum, ele já não está tão baixo como deveria. Então, diabetes é quando o açúcar em jejum é acima de 126. Jejum é jejum de 12 horas. Não é aquele quando você pega uma pessoa que está checando o açúcar, já comeu aqui, 180, eu devo ter diabetes. Não, tem que ser em jejum. Aquele é só para controlar a sua dieta do dia a dia. Então, você tem a diabetes, que o açúcar é acima de 126. Pré-diabetes é o açúcar entre 100 e 125 e abaixo de 100 é o normal. Ou seja, por que a gente inventou esse pré-diabetes agora? Simplesmente para falar, olha, se o açúcar está 105 agora, se você não cuidar, ele vai continuar subindo. E você vai acabar sendo diagnosticado com diabetes. Toma cuidado agora, já é hora de você começar a fazer alguma coisa. Coisa mais importante, você vai ver que várias coisas voltam em atividade física, dieta balanceada, ter um estilo de vida balanceado. Ou seja, se você fizer atividade física, evitar de comer muito sal, evitar de engordar, você vai evitar de ter pressão alta. Se você evitar de comer comida gordurosa, evitar de ganhar peso, você vai ajudar você a evitar ter excesso de colesterol. Se você fizer de novo atividade física, evitar de ganhar peso, você vai evitar de ter diabetes também, certo? Então, esses números que eu estou falando, pressão, açúcar, colesterol, são números que vocês devem saber. Se você não sabe o seu número, procure o seu médico, porque você tem que saber. Você tem que saber, está normal ou não. E todo ano a gente faz o exame físico justamente para saber, continua normal? Porque se começar a passar, você pode fazer alguma coisa antes que fique grave, certo? Porque não tem como eu saber se está tendo alguma artéria que está sendo obstruída ou bloqueada no seu organismo. Eu sei que a maioria das pessoas que têm um colesterol alto, as artérias estão sendo bloqueadas. Então, é a forma como eu tenho como saber se as artérias estão sendo bloqueadas ou não, através do nível do colesterol, ou se pode estourar através do remédio, do nível de pressão. Então, são números importantes para saber. Bom, então, eu acabei de falar aqui que as coisas que mais matam normalmente vão ser pressão alta, colesterol, diabetes, tudo isso depende do seu estilo de vida. E se você continuar vivendo bem, um outro problema que você pode ter são os cânceres, que são quando a célula, devido a uma mutação, começa a multiplicar de forma maciça. E ela começa a não parar de multiplicar. Quais são os cânceres que a gente tem? Primeiro de tudo, o que mais mata é o câncer de pulmão. Atualmente, quase 500 milhões de americanos, de pessoas nos Estados Unidos, a gente fala americanos, mas é todo mundo que mora nos Estados Unidos, morre de câncer de pulmão. E o câncer de pulmão a gente não tem nenhuma cura boa, não tem um jeito de descobrir ele cedo. A gente só tem como saber que todo mundo que fuma tem 40 vezes mais risco de ter câncer de pulmão do que a pessoa que não fuma. E o fumo, a gente sabe, é o que mais leva ao câncer de pulmão. E atualmente, a gente sabe que no fumo, são as pessoas que acabam tendo câncer de pulmão, tem o que a gente chama de fumante passivo, que é o second-hand smoker, que é a pessoa que não fuma, mas está trabalhando num bar, entendeu? Que todo mundo fuma, então a esposa daquela pessoa que fuma está sempre respirando aquela fumaça. E existe agora, o que eu não sei em português ainda, chama third-hand smoker, que você já deve ter visto alguém que foi num bar ou fumou e aí está com aquele cheiro na roupa ou no cabelo de cigarro.
aquilo ainda é tóxico, principalmente para as crianças. E várias pessoas, atualmente já se sabe que algumas crianças podem desenvolver problemas, certo? Aumentar o risco de desenvolver problemas devido a ter esses agentes tóxicos no ambiente. Então, nem isso, ou seja, não fumar perto da criança, mas não pode fumar no ambiente, não pode ter nenhuma roupa perto com aquele cheiro, certo? De toxinas lá. Então, cigarro, se eu puder pedir para todo mundo aqui, uma decisão nesse ano novo que chegou, para de fumar. Existem remédios que ajudam, como o Chantix, o Wellbutrin, existe o adesivo de nicotina. A nicotina, você tem um pouco de, que eles chamam de síndrome de abstinência, que piora em 2 a 3 dias, mas depois melhora. A nicotina não é viciante do jeito que todo mundo fala, certo? O mais difícil para parar de fumar é a rotina, é cortar o hábito. A gente sabe que a nicotina não é tão viciante porque eu não conheço ninguém viciado em adesivo de nicotina. Então, você vê que não é essas coisas de falar, meu Deus, eu estou viciado completamente. Você está acostumado com uma rotina que você não consegue parar. E rotinas são as coisas mais difíceis de se mudar. Voltar a fazer atividade física e criar uma rotina de atividade física, uma rotina de não fumante, uma rotina de parar de beber. Rotina, ou seja, comportamento humano, é uma das coisas mais difíceis, na minha opinião. Bom, com relação aos cânceres. Você tem uma pessoa que tem câncer. Essa pessoa vai falar assim, mas por que eu tenho câncer agora? Por que eu não descobri antes? Bom, partindo disso, a gente fez várias pesquisas para descobrir quais são os cânceres que a gente consegue detectar cedo. Ou seja, vamos checar bem no início e se tiver alguma célula cancerosa, a gente ainda consegue fazer alguma coisa. Então, existem alguns poucos cânceres que a gente checa de rotina, porque não tem como saber direito quem vai ter e quem não vai ter, para ver se pega bem numa fase inicial. Por exemplo, o câncer de mama. Então, a gente sabe que a partir dos 40 anos de idade, a probabilidade da mulher ter câncer de mama é muito grande, certo? O câncer de mama começa bem pequenininho, às vezes lá dentro da mama, às vezes a gente não tem como palpar, às vezes não tem como sentir ou não tem dor. Às vezes a única coisa que a gente vê é um pontinho no raio-x, no mamograma. Então, para ver se a gente pega bem no início, a gente recomenda fazer um mamograma anual, a partir da idade dos 40 anos de idade, todo ano, para a gente verificar se tem algum câncer lá, ou se tem algum nódulo, alguma coisa que é suspeita de câncer. Porque se for e a gente conseguir tirar no início, a gente tem como curar a pessoa. Então, por isso que a gente faz um mamograma, por isso que a gente faz essa avaliação rotineira. Muita gente chega para mim e fala, doutor, eu já fiz um mamograma, tem 10 anos que eu faço mamograma, nunca deu nada, vou parar de fazer um mamograma. Então, graças a Deus que nunca deu nada, mas a gente está só monitorando para ter certeza que se der, a gente tem como pegar bem no início. Então, é muito importante você fazer esses que a gente chama de teste de rastreamento. A gente está rastreando para ver se você consegue pegar cedo, se aparecer alguma coisa. Então, isso com o mamograma. Com relação ao Papa Nicolau. A causa do câncer de cérvix uterino é um vírus chamado HPV. Significa Human Papilloma Virus, ou papiloma vírus humano. Que é o vírus da verruga. A verruga que a gente tem na mão é um vírus chamado HPV. Só que existem mais de 100 tipos daquele tipo de vírus, de tipos diferentes. Existe um subtipo que não aparece em forma de verruga, não tem como você ver como é verruga, que na região do cérvix uterino pode vir a transformar aquela região em câncer. Como que se pega esse vírus? Através da relação sexual. O homem não tem como saber que tem, a mulher também não tem como saber que tem. É uma coisa que simplesmente acontece. A maioria das pessoas, o vírus não faz nada, vai embora completamente. Algumas pessoas, o vírus causa uma inflamação, mas depois vai embora também. Algumas pessoas, ele causa uma lesão, mas depois melhora. E a maioria das pessoas não vai acontecer absolutamente nada. Algumas pessoas pode progredir para o câncer de cérvix. Lesão de ventre, constipação, tem que fazer força, e aí com o tempo, porque
as fezes ficam acumuladas no intestino por um período longo de tempo, qualquer tipo de toxina que tem nas fezes acaba irritando a mucosa do intestino e com o tempo pode vir a desenvolver câncer do colo intestino. O câncer, ele começa bem igualzinho aos outros, bem uma região com irritação, aí cria um pólipo que seria como se fosse uma verruguinha, certo? Essa verruguinha demora às vezes anos para crescer, mas a gente não tem como ver lá dentro do intestino, então a gente não sabe. Às vezes sangra um pouquinho, às vezes começa a bloquear alguma coisa, às vezes quando está muito grande já está tendo dor, ou então já está tendo sangramento grande, mas aí já está avançado. O que a gente faz? A gente sabe que as pessoas que têm câncer de intestino normalmente têm depois de uma idade de 50 anos de idade. Então a gente recomenda o que a gente chama de colonoscopia uma vez a cada 10 anos a partir da idade de 50 anos. Então o que é a colonoscopia? A endoscopia é um tubo com uma câmera em que você coloca dentro da boca para ver dentro do estômago. Colonoscopia é um que é por baixo, que você vê todo o intestino. Você antes toma um laxante que limpa completamente o intestino, te dá um remedinho para dormir, você não vê nada, demora 15 minutos. A maioria das pessoas falam que a pior parte é a parte que você tem que tomar o laxante, que é um dia anterior. E eles vão olhar para ver se tem qualquer verruguinha, qualquer lesão, qualquer coisa que esteja crescendo ou suspeita dentro do intestino. Se tiver, eles fazem uma biópsia, que eles arranham aquilo com um fio. E aí, se tiver uma verruguinha, já tem até como tirar. E como é uma coisa que cresce bem lentamente, existe como a gente checar, fazer esse check-up. Porque se tiver alguma coisa, um tumor bem inicial, tem como remover, tem como você ter uma vida completamente normal depois disso. Então, é muito importante a gente seguir as coisas simples, rotineiras, que são check-ups fundamentais, que se você errar e não fizer, você por acaso tiver algum problema, às vezes é muito tarde para cuidar daquela parte da sua saúde. Bom, mudando um pouco de tópico, um dos outros problemas, a osteoporose. A osteoporose nada mais é que quando o osso fica fraco, enfraquece, fica mais rarefeito. Ou seja, o nosso osso, e muita gente quando vê esqueleto, a gente pensa que o osso é uma coisa inorgânica, mas na realidade não, o osso é completamente orgânico, é um tecido vivo, certo? Se você pegar e engessar o seu braço e ficar 2 meses com o braço engessado, tirar um raio-x antes e depois, 50% da massa óssea desaparece, certo? Completamente, vai embora, por você não usar o seu tecido esquelético lá do seu braço. Para você ter ideia, ele afina tanto a massa muscular do braço como a massa óssea do braço afina. Dentro do osso existem 2 células. Uma célula chamada osteoblasto, que fica criando o osso, e uma célula chamada osteoclasto, que fica comendo o osso. O osteoclasto come o osso antigo para o osteoblasto criar um osso novo. Então está sempre modelando, ou seja, sempre modificando o osso. Como é que você cria mais osso? Estimulando o osteoclasto a produzir mais osso. Ou seja, toda vez que você corre, pula, você causa estresse no seu esqueleto e isso estimula o osteoclasto a querer produzir mais osso. Se você tem uma vida sedentária, não faz atividade física, entendeu? Não há motivo para você ter um osso mais forte, então você começa a ficar mais fraco. Existe até um dizer que fala que uma árvore, para ela ficar grande, forte, ter um tronco forte, ela precisa de vento forte batendo nela, que é só assim que ela vai acabar tendo um tronco forte. É a mesma coisa para a gente. Para você aumentar a sua massa óssea, você tem que exercitar, principalmente pular, certo? Correr já é suficiente. A gente recomenda que crianças pulem, todo mundo pula, corre, entendeu? Porque isso estimula a produção de osso, que aos 30 anos de idade chega ao pico. Normalmente, depois dos 30 anos de idade, a gente começa a perder mais osso bem gradualmente do que fazer. Para evitar que a gente perca muito, a gente tem que ficar estimulando as nossas células a continuar a produzir osso. Então a gente tem que continuar a ser ativo e a caminhar e a exercitar. Claro,
a gente tem que ter para produzir os elementos, o elemento cálcio, e um outro elemento chamado vitamina D, que é muito importante para a absorção do cálcio, para colocar o cálcio dentro do esqueleto. Então, cálcio. Todo mundo, principalmente as mulheres, toma 600 miligramas 2 vezes ao dia de cálcio, não precisa de receita médica para isso, certo? E a partir de entrar na menopausa, a gente começa a fazer um teste chamado densitometria óssea, para checar se o seu esqueleto está ficando mais fraco ou não, ou seja, rarefeito. Porque se ele começar a ficar mais fraco, a gente tem como tomar algum remédio para evitar que ele enfraqueça mais ainda. Porque uma vez que o seu esqueleto está bem fraco, você tem osteoporose, é difícil de aumentar a massa óssea. A gente não tem um remédio que aumente a massa óssea, a gente tem um remédio que evite que diminua mais ainda. Mas aumentar é difícil. Então, se a gente conseguir pegar bem no início, quando você começa a perder um pouquinho, que a gente chama de osteopenia, é melhor porque a gente começa o tratamento e evita que caia para um nível de osteoporose. Então é muito importante você fazer de novo esse rastreamento. As mulheres a partir da menopausa, os homens depois de 65 anos de idade, fazer o teste de densitometria óssea e tomar sempre a quantidade apropriada de cálcio e vitamina D. Com relação à vitamina D, que é muito comum a gente ter deficiência aqui, inclusive tem um artigo que a gente pode passar sobre deficiência de vitamina D. A gente precisa de luz solar até na pele para poder fazer vitamina D ativa. Não existe um alimento muito bom em vitamina D. O leite que as pessoas falam, ele é enriquecido com vitamina D, ou seja, na hora que eles vão encaixar o leite, eles adicionam vitamina D. O leite normal não tem vitamina D. Então, alimentos ricos em vitamina D são os peixes oleosos, como salmão, atum, a sardinha. E não existem muitos outros alimentos ricos em vitamina D. Então, se você estivesse no Brasil, só no fato de você estar de bermuda e camiseta, sol o ano inteiro, não precisa você estar tomando sol, queimando nem nada, só aquela luz solar batendo em você, já é vitamina D, já ativa e faz vitamina D suficiente. O fato aqui que a gente está em ambiente fechado, todo coberto, os dias são curtos, o inverno é longo, é muito comum as pessoas acabarem tendo deficiência de vitamina D. Então, o que eu recomendo para todo mundo é tomar vitamina D. Você pode tomar 1.000 a 3.000 unidades todo dia de vitamina D para manter a vitamina D no nível normal. Se você tiver deficiência, várias vezes eu meço o nível de vitamina D e dou 50.000 unidades uma vez por semana, por 3 meses, para aumentar as reservas, e depois de 3 meses toma 1.000 unidades todo dia para manter as reservas elevadas. Então, esse é um problema muito comum aqui, certo? Se a gente estivesse no Brasil, ia estar falando sobre verminose, por exemplo, que é um problema muito comum lá, mas como a gente tem um bom saneamento aqui, eu estou falando sobre os problemas comuns aqui, e um deles é a deficiência de vitamina D. É muito importante você tomar a sua vitamina D, certo? Tomar o seu cálcio, fazer sua atividade física. De novo, alimentação balanceada, atividade física é importante para a sua saúde. Bom, mais um tipo de câncer, vamos falar sobre o câncer de próstata, que é um dos cânceres mais comuns no homem. Contudo, é um dos cânceres que menos mata, porque esse câncer, várias vezes ele começa e ele demora anos e anos progredindo. O que a gente faz atualmente, a gente checa uma enzima no sangue chamada PSA, que é Prostate Specific Antigen, e se estiver elevado, a gente acaba fazendo uma biópsia. Uma outra forma, em conjunto com essa enzima que a gente faz, é um toque de próstata para ver se tem algum nódulo diferente, alguma duração diferente também. Mas nenhum dos testes a gente tem com certeza como falar, você está livre de câncer ou você tem câncer com certeza. É como a gente tem, a forma como a gente tem para tentar identificar câncer mais cedo, certo? Então, qualquer forma que a gente tiver, se alguém falar para mim aqui que se suas unhas começarem a cair, é possível que você tenha um tipo de câncer, eu vou começar a checar as unhas de todo mundo que entra no consultório, porque qualquer coisa simples que eu tenha como identificar um tipo de câncer, bem cedo, a gente tenta fazer. E as coisas que a gente tem como tentar identificar atualmente é o câncer do cólon, o intestino, o câncer do cérvix, uterino, de cânceres
e mais um chamado de câncer de pele, que não é muito comum aqui, porque ninguém aqui está abusando do sol. Se você achar o sol, contudo, no verão, protetor solar no rosto principalmente, viu? Vitamina D é 15 minutos, você a pele já absorveu o que tinha que absorver para aquele dia de vitamina D, 15 a 20 minutos. Não adianta você torrar no sol que não vai absorver mais vitamina D, certo? Vitamina D é só o fato de exposição à luz solar, não é queimadura solar. Bom, eu estou falando muito aqui, né? E estou ficando pior que pastor aqui falando, mas o que eu vou fazer agora, então, para a gente ter uma discussão mais construtiva e interativa, é abrir para as perguntas, né? Porque vai ficar mais fácil para mim responder, ao invés de eu ficar rouco aqui e perder minha voz, deixar você falar um pouco. Você viu suas perguntas? Só algumas. Sim, então olha só, tem algumas perguntas aqui. Uma pergunta: como amenizar os danos causados por eczema? Eczema, basicamente, são umas manchas vermelhas que acontecem. Algumas pessoas têm uma predisposição ao eczema, que fica uma área da pele seca, áspera e vermelha, e várias vezes coça. Certo? Algumas pessoas têm alguns tipos de alergia. Pessoas com asma podem ter eczemas. Várias vezes, quando você tiver um problema maior asmático, você pode ter também uma alergia por eczema, que causa essas manchas em qualquer lugar do corpo. Existe um creme esteroide que você passa quando estiver acontecendo para diminuir essa alergia. E outra coisa, deixar a pele hidratada é muito importante. Se você descobrir alguma coisa que você tem alergia de contato, você deve evitar esse objeto que você tem alergia de contato. Mas a maioria das pessoas com eczema, que é uma das desordens que não tem cura, ou seja, tem controle, e você vai viver o resto da vida com essa possível alergia aparecendo, é você sempre, logo no início, começar com um creme esteroide, deixar a pele sempre hidratada, com creme hidratante, e se você notar que você tem alergia a algum tipo de objeto, evitar esse objeto. Bom, o que é labirintite? Se a cura ou algum tratamento para controlar a mesma? Bom, no nosso ouvido, a gente tem um aparelho auditivo que a gente ouve, e do lado dele tem um aparelho, a cóclea, que é responsável pelo equilíbrio. Nosso equilíbrio, quando a gente roda a cabeça rápido, é ela que fala se a gente está de cabeça para baixo ou não, se a cabeça está angulada, o que está acontecendo. Quando a gente tem qualquer problema com essa cóclea, seja uma irritação, uma inflamação, até uma infecção por vírus, a gente não consegue saber direito, a gente fica como é que está o nosso equilíbrio. Ou seja, na hora que a gente vira, ela demora para ajustar e fica tudo rodando. Então, esse que é o que a gente chama de vertigo. Uma das causas do vertigo é a labirintite, que é a inflamação do labirinto dentro da cóclea. Normalmente é causado por vírus. A labirintite, você fica tudo rodando. Toda vez que roda, você pode ter náusea e vômito, igual quando a gente roda com criança, que é um dos sintomas. E o tratamento da labirintite, basicamente, é de um remédio chamado meclizina, para diminuir a tontura, e tem que esperar a virose melhorar, certo? Não existe uma cura, assim, que dá um remédio que resolve e nunca mais aparece. Você pode voltar a ter essa inflamação do labirinto de novo, ou seja, pode ter labirintite de novo. Labirintite, tudo que termina em ite é uma inflamação. Então, gastrite, inflamação do estômago. Celulite, inflamação da pele. Esofagite, inflamação do esôfago. Hepatite, inflamação do fígado. Pancreatite, inflamação do pâncreas. Colite, inflamação do cólon. Meningite, inflamação das meninges do cérebro. E labirintite, inflamação do nosso aparelho do labirinto, que a causa da inflamação tem que ser descoberta. Se for viral, normalmente vai embora com o tempo. Você pode voltar a ter a labirintite de novo.
Existe algum remédio que não seja prescrito para micose na unha? Ótima pergunta. Micose, ela é muito comum, certo? Ela na virilha, entre os dedos dos pés, certo? E às vezes na unha. Micose gosta de lugar quente e úmido. Toda vez que a gente não seca de forma apropriada a virilha ou entre os dedos dos pés, começa a ter micose, começa a coçar e aquilo continua. Então, a gente usa o creme antimicótico, como o Lamisil, terbinafina, para virilha, para micose entre os dedos, que a gente chama de pé de atleta. Na unha, porque está dentro da unha, e normalmente é transmitido através de tesoura. Ou seja, você vai na manicure, ela corta a unha de alguém que tem micose na unha, depois corta de outra pessoa que tem micose na unha, passa de uma unha de uma pessoa para outra, ou mesmo da unha de uma mesma pessoa, de um dedão para outros. Então, o mais importante é evitar de usar o seu próprio aparelho para fazer pedicure, sempre lavar com álcool. Se a infecção já estiver dentro da unha lá embaixo, você tem que comprar a gente tem que receitar um remédio antifungo, que é um comprimido, para poder entrar na circulação lá. Não existe sem receita médica, infelizmente, porque ele pode prejudicar o fígado e a gente tem que checar o fígado antes de prescrever esse remédio. O que eu devo fazer para ganhar uns quilinhos? Ai, quem será? Bom, você só precisa entrar mais energia do que você gasta, certo? Se você não está ganhando muito, está ganhando peso, é porque ou você está gastando mais do que entra, ou você está comendo menos do que você gasta. Então, é só procurar comidas altamente calóricas, certo? Comer bastante chocolate, sorvete, certo? Eu acho que isso, assim, a curto prazo, resolve. Mas eu acho engraçado que eu só tive umas 2 pacientes que pediu para, depois de muito tempo, que queria tomar um remédio para engordar porque não dava um jeito. Um dos pacientes depois arrependeu e ficou brigando comigo que não conseguia perder o que ganhou. Então eu evito a todo custo dar remédio para engordar. Na realidade, por acaso, existem milhares. A coisa mais fácil do mundo é te dar um remédio para você ganhar peso. Certo? Perder que é o difícil. O que se pode fazer quando você tem pressão baixa? Existe alguma alimentação que ajude? Pressão baixa normalmente não é um problema de saúde, certo? Várias pessoas que têm pressão baixa, vivendo normalmente, ou seja, pressão 90 por 50, não é problema. O número parece baixo, porque a gente está tão acostumado a números altos. Não é problema. A pressão baixa é quando você se sente muito mole, está desmaiando, certo? Normalmente, se você tiver uma dieta um pouco mais rica em sal, a pressão pode subir. Você deve se manter hidratado, tomar bastante líquido e comer um pouquinho mais de sal na alimentação. É simplesmente isso que a gente faz. Se a pressão é tão baixa que você já desmaiou algumas vezes, existem remédios para controlar a pressão, para aumentá-la um pouquinho. Mas o que eu recomendo é simplesmente você se manter hidratado e comer um pouquinho mais de sal. Tem algum sintoma ou princípio de pneumonia? As pessoas que têm pneumonia vão ter febre, pode ter tosse, um catarro verde ou amarelo, pode ter falta de ar e pode ter dor no peito, ou seja, na hora que você respira fundo, ter algum tipo de dor. Não tem como eu falar qual desses com certeza significa pneumonia. Mas se você tiver falta de ar, febre, calafrio, tosse, ou catarro verde ou amarelo, eu vou auscultar o seu pulmão para ver se há o que a gente tem de crepitação, que é um barulho parecendo mexendo no cabelo. E se eu tiver alguma suspeita, eu vou pedir um raio-x. Várias vezes eu já começo o antibiótico. Então, a melhor coisa é, se você sente que você não está bem, procura um médico para a gente examinar cedo, descobrir cedo, antes de complicar. As consequências da ausência da vitamina D e durante quanto tempo precisa-se tomar a vitamina D? Ótima pergunta. Se você não tiver vitamina D apropriada, você não vai estar colocando o cálcio apropriado no esqueleto, você pode, com o decorrer dos anos, vir a desenvolver osteoporose
mais rapidamente, mais facilmente, certo? Então, o que eu recomendo é, você que mora em Massachusetts, tomar 1000 unidades de vitamina D, 1000 unidades internacionais de vitamina D, que é uma cápsula ou um comprimido que você toma todo dia, para o resto da vida enquanto você morar aqui. Se você mudar para a Flórida, para o Brasil, você pode parar, certo? Mas aqui, enquanto você morar aqui, porque a gente tem deficiência da luz solar, é muito importante, infelizmente, tomar vitamina D, porque, inclusive, as pessoas do norte dos Estados Unidos têm uma incidência de osteoporose muito maior que as pessoas do sul dos Estados Unidos. Não tem como eu saber quem de vocês vai ter osteoporose. A probabilidade é muito maior se vocês tiverem deficiência de vitamina D. Então, simplesmente, considera ainda não tem uma multivitamina que tem 1000 unidades de vitamina D. Eles estão fazendo, já descobriram. Normalmente eles colocam 200 a 400 unidades internacionais de vitamina D. Você pode tomar 2 comprimidos de multivitamina que tem 400 unidades de vitamina D e não tem problema nenhum. Minha pressão é 9/5, é uma pressão boa e eu sou propício à pressão alta. 9/5 é a pressão boa, se você não estiver sentindo nenhum problema com relação a desmaio, não precisa se preocupar. Se mantenha hidratado durante o verão, certo? Porque se você desidratar e a pressão cair um pouco mais, você pode sentir um pouco de tonteira. Mantenha hidratado e pressão alta, todos nós somos propícios com o decorrer do tempo, com a idade. Você pode vir a aumentar, a ver 10/6, depois 11/8, eventualmente vir a ser 16/10. Existe a possibilidade, certo? 9/5 a gente não dá remédio nenhum para pressão aqui, só hidratar e sua pressão está ótima, ou seja, é abençoada a pessoa que tem a pressão 9/5. Doutor, tem uma filha de 6 anos, ela sempre reclama que eu acho que é afta na boca. O que você acha que pode ser? Afta é uma feridinha que várias vezes acontece no interior da nossa boca e demora para cicatrizar. E um dos problemas que demora para cicatrizar é porque a nossa boca é ácida, porque a gente está querendo matar as bactérias, a gente está tentando fazer digestão da comida. Então, você tem uma ferida num lugar cheio de ácido, tentando cicatrizar, demora e machuca. Então, uma das causas comuns de afta é refluxo. Pessoas que têm muito refluxo de ácido podem ter feridas na boca com frequência. Então, se a sua filha tem afta com frequência, eu recomendo ela ver o médico para ver se ela não está tendo refluxo. Outra coisa é algumas pessoas que têm virose. Às vezes você tem uma infecção por vírus que pode causar labirintite, pode causar nariz correndo, mas pode causar afta também, certo? De vez em quando a gente aparece afta, é uma coisa que acontece normalmente. Se existe afta com frequência, eu recomendo que ela veja um pediatra para ver se ela não tem refluxo. Doutor, tenho sempre os seios muito doloridos. O que você acha que pode ser? Durante o período menstrual é muito comum os seios ficarem doloridos, por uma semana. É uma coisa normal, certo? Às vezes tem vários cistos, então é normal sentir que ele tem vários, como se fossem calombos, uma coisa completamente normal. No decorrer, se os seios são doloridos o tempo inteiro, ou seja, o mês inteiro do ciclo menstrual, pode ser alguma disfunção hormonal, pode ser aumento do hormônio chamado prolactina, é um hormônio que estimula a produção de leite. Então, nesse caso, eu recomendo que você vá ao seu médico para a gente fazer uma bateria de exames de sangue e descobrir se pode ser um aumento da prolactina. Mas durante o período menstrual, é normal os seios ficarem doloridos. Esse daqui tem pergunta 1, 2, 3. Número 1, o que provoca tonteira e náuseas? Bom, tonteira nada mais é que quando o nosso aparelho, a cóclea, certo, não está funcionando de forma apropriada, a gente pode ter a tonteira, que a gente chama de vertigo. Na verdade, só para ser mais detalhado, a tonteira, na realidade, é dividida em 4 tipos. A gente tem o vertigo, que é um tipo de tonteira, que é quando tudo está rodando. Porque tonteira é um nome tão subjetivo, né? Eu falo, a maioria dos... Por isso que é importante a gente ter o paciente conversando com a gente. Eu tenho um paciente que fala para mim, eu estou com prisão de ventre, certo? Aí eu falo, então, com que frequência você vai no banheiro? Eu vou todo dia, mas
as fezes são duras, certo? Então, isso não quer dizer exatamente prisão de ventre. E, ao mesmo tempo, o paciente que vai normalmente, mas uma vez por semana, certo? Esse caso a gente já considera prisão de ventre, mas existem terminologias, as pessoas usam formas diferentes para explicar uma coisa diferente. Várias vezes eu tenho que perguntar de uma segunda forma, uma terceira forma para descobrir o que você quer dizer com isso. Ou seja, por exemplo, eu tenho um paciente para mim que chegou para mim e falou assim: doutor, eu estou com uma dor líquida que começa na cabeça e vai descendo. Eu tenho que perguntar, tem como se explicar com outras palavras? Certo? Porque realmente existem várias coisas que são subjetivas. Tonteira é uma coisa muito subjetiva. Então, tonteira você tem quando roda tudo, certo? A gente chama de vertigo. Quando parece que você vai desmaiar, certo? É um tipo de tonteira que a gente chama de pré-síncope, certo? Ou pré-desmaio. Parece que eu vou desmaiar, mas voltou. Então, a pessoa, fiquei tonto. Esse não é aquela tonteira que está tudo rodando, certo? Existe aquela tonteira que é o idoso, que ele já tem dificuldades nas juntas, e quando ele vai andando à noite, entendeu? Ele está com medo de cair, entendeu? Ele fala, eu acho que eu estou meio tonto, entendeu? A gente chama isso de desequilíbrio, certo? É um outro tipo de tonteira. Existe o quarto tipo, que a gente chama de psiquiátrica, que é a pessoa que fala, estou tonto o tempo inteiro por 3 anos, certo? Aí você fala, não faz muito sentido. Então, tonteira, normalmente a tonteira que causa náusea é a tonteira que é o vertigo, ou seja, tudo roda, porque vem do aparelho, do sistema coclear, do labirinto, certo? E tanto que se você pegar uma criança e rodar ela, certo? Ela vai ficar tonta e pode até vomitar. Isso é porque toda vez que você está tonto, você estimula o mesmo nervo que inerva o sistema que é responsável pela náusea e pelo vômito. Então você pode vomitar se você ficar tonto. Existem várias causas de tonteira, certo? Existem inflamações, labirintite, que é benign positional paroxysm vertigo, vertigo posicional benigno, remédios que você pode tomar que pode causar tonteira. Então, é por isso que a gente vai no médico para fazer um trabalho de investigação. Ou seja, basicamente, o meu trabalho principal é como detetive. Na hora que eu estou lá com o paciente, a pessoa fala, me dá um remédio para tonteira. Eu não sei por que você tem tonteira ainda. Vamos um passo de cada vez tentar descobrir por que você tem tonteira para saber o que eu posso dar para você. E a segunda pergunta, o que provoca mau hálito, mesmo se a garganta estiver com infecção? O mau hálito é causado principalmente por resto de comida, certo? Que fica na garganta e a decomposição, certo? Isso causa mau hálito. É muito importante não só escovar os dentes, como escovar a língua, certo? Uma outra coisa que causa mau hálito várias vezes é o refluxo. Refluxo de ácido voltando para a garganta, certo? Vem aquele ácido que estava digerindo a comida. Isso pode causar um mau hálito também. Então, as duas principais causas de mau hálito é você não fazer uma higiene bucal da boca apropriada, o que eu recomendo escovar a língua junto com escovar os dentes, ou se você tem um problema de refluxo. Certo? Se você tiver infecção na garganta, você pode ter pus. Pus nada mais é que bactérias sendo comidas pelas nossas células brancas de defesa, mais tecido necrótico. Isso realmente causa mau hálito. Não tem como, porque é material em decomposição. Mas se você tem mau hálito com frequência, deve ver um médico para ver se você não tem refluxo. Mais uma pergunta. Quando você não pega catapora quando criança, e o pior, pegar catapora quando grande? Bom, não, é uma pergunta muito boa na realidade. Antigamente sim, a resposta era sim. Ou seja, era melhor pegar catapora quando criança do que quando grande. Quando você pega catapora quando grande, você pode ter um dos tipos de meningite, na realidade que a gente chama de encefalite, que pode ser fatal. Nas crianças, catapora normalmente não é fatal. Acontece que isso era antigamente, na época da minha avó. Atualmente, a gente dá vacina para todo mundo. A vacina dura para sempre. Então, não existe a necessidade de você querer pegar catapora quando grande.
Se você não tomou a vacina, toma a vacina, não independe da idade. Você tem 50 anos de idade, nunca pegou catapora, nunca foi vacinado, vacina. Uma coisa muito simples que pode te proteger. Então, sim, sequelas, se você pega catapora quando você é adulto, é maior do que quando criança, mas o mais importante é tomar vacina. O que é tuberculose? E é muito normal aqui nos Estados Unidos. Tuberculose é uma infecção por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis. Essa bactéria, na realidade, é muito comum no Brasil e nos países em desenvolvimento. Não é comum aqui. O que acontece? Essa bactéria, a gente pega ela no ar. Alguém com tuberculose, que está com infecção ativa, tossiu, e aí a gente respirou do lado e a gente acaba pegando ela. Só que na maioria maciça das vezes, a gente não pega a infecção, ou seja, a gente não sente nada. Às vezes a gente parece que vira um resfriado, mas normalmente o nosso organismo toma conta dela e os sintomas vão embora. Mas a bactéria não morre, ela fica em estado latente no seu organismo. Então ela fica guardadinha lá, adormecida, hibernando igual um urso, certo? Esperando você enfraquecer, o seu organismo ficar fraco. Isso normalmente acontece se você for fazer um transplante ou se você ficar muito idoso e muito vulnerável. Aí ela começa de novo e aí você tem que tratar, certo? Pode causar uma série de problemas, você pode ter tuberculose em outras partes do organismo que não seja o pulmão. Além de você ter tuberculose principalmente no pulmão, poder tossir e infectar outras pessoas. O que a gente faz no Brasil? No Brasil não existe uma vacina boa para tuberculose. Existe uma vacina chamada BCG, que é contra a tuberculose bovina, certo? Que protege em termos de 50% as crianças. Então lá no Brasil, a gente tem muita tuberculose, é uma vacina que protege 50% e não ter vacina que protege nada, a gente prefere a vacina que protege 50%. Ou seja, a gente dá nas crianças a BCG, que protege mais ou menos 50% das crianças por mais ou menos 10 anos. Se você fizer o teste da tuberculose numa criança no Brasil, se ela, 2 anos depois que ela toma a vacina BCG, é possível que dê positivo. Contudo, todo mundo que é adulto aqui e tomou a BCG, se você fizer o teste, o PPD, que é o único teste que a gente tem para checar a tuberculose atualmente, deve dar negativo. Se der positivo, é porque você, em algum momento, provavelmente num lugar cheio de gente, ou foi no ônibus, ou foi na multidão, você respirou aquela bactéria que está hibernando, está latente no seu organismo. Certo? Pode ser que você nunca tenha problema com ela. Pode ser que você vai morrer de câncer com 90 anos de idade, essa bactéria não vai fazer nada. Contudo, sempre existe a possibilidade dela ser ativada, você pensar que é um resfriado no início, e você está tossindo aqui e contaminando outras pessoas. Resultado. Os americanos querem que todo mundo que trabalha com pessoas, com crianças, com idosos, na área de saúde, eu, por exemplo, tenho que fazer o teste do PPD todo ano dá negativo. Se por algum motivo, porque eu viajei para o Brasil, deu positivo, eu simplesmente tomo um remédio por 9 meses que mata a bactéria e nesse meio tempo meu organismo ajuda a criar anticorpos contra essa bactéria. Certo? Contudo, toda vez que o seu PPD deu positivo, não é por causa da vacina BCG, é porque você já teve contato com a bactéria tuberculose. Eu recomendo que você trate, simplesmente porque pode ser um problema para você no futuro, quando seu organismo ficar debilitado. Outra pergunta é normal de vez em quando perder sangue pelo nariz? A mucosa do nariz, ela está sempre úmida, né? Contudo, no inverno aqui nos Estados Unidos, a gente tem o heater ligado, o aquecedor ligado o tempo inteiro, o ar fica muito seco, a mucosa várias vezes fica muito seca e a gente tem várias veias superficiais que podem sangrar, principalmente se a gente mexer no nariz. Crianças, a maior causa de sangramento de criança no nariz é porque ela mexeu no nariz, em adultos também, mas principalmente porque a mucosa está muito seca. O que eu recomendo é, principalmente no lugar onde você fica a maior parte do tempo, que é no quarto, quando você dorme, ter um umidificador de ar, ou mesmo se você botar uma bacia, uma panela de água, que com aquele aquecedor vai evaporando água e deixa um pouco mais úmido aquele ambiente.
Então eu recomendo que você fique com o ambiente mais úmido, para você evitar que o seu nariz sangre. Se o seu nariz sangra com muita frequência, porque tem veias muito superficiais, e é uma coisa que está causando problema com frequência para você, a gente pode ir no consultório, cauterizar, queimar aquela veiazinha, certo? Para evitar que isso continue acontecendo no futuro. Outra pergunta é: tomei uma dose de vacina contra a hepatite B, preciso tomar outra? Se não tomar, teria alguma consequência ruim? Você deve tomar outra. Se você não tomar, você não vai ter consequência ruim nenhuma. Você vai ter você não vai criar os anticorpos contra a hepatite B. A gente sabe que para criar os anticorpos a gente toma a vacina agora, daqui a um mês e daqui a 6 meses. São 3 doses. Se você tomou uma, é possível que não foi suficiente para criar os anticorpos. Pode ser que você não esteja protegido contra a hepatite B. Mas não há problema nenhum se você, em termos da sua saúde. Vamos a outra pergunta aqui. Quando chega o inverno, meu nariz fica congestionado o tempo todo, a ponto de precisar usar um descongestionante nasal todos os dias. Já tomei vários antialérgicos, pensando que poderia ser alergia, mas sem sucesso. O que fazer? Voltando um pouquinho àquela situação, o ar fica muito seco. Das funções do nariz é filtrar todo o ar que entra, a gente tem pelos no nariz, e umidificar o ar que entra, não deixar ele passar muito seco para o pulmão. Se o ar estiver muito seco, o que ele faz, ele tenta umidificar, ele acaba ficando congestionado, para tentar aquela umidade da congestão umidificar o nariz, certo? Ou seja, uma das coisas que vai ajudar é você ter um umidificador em casa, para o ar ficar mais úmido, certo? Ter mais vapor no ar. E, no caso, para você descongestionar o nariz, não vai adiantar nenhum antialérgico. Zyrtec, Allegra, Claritin, não vai adiantar. Vai ter que ser local. Um anti-inflamatório local. Normalmente eu dou receita do Flonase, que é um anti-inflamatório tópico local, para poder abrir um pouco as narinas. Certo? Qual é a consequência de respirar o spray de lixar da parede e do excesso do cheiro de tinta no organismo no decorrer do tempo? Principalmente para quem tem bronquite. Eu não. Bom, o problema, a pessoa que tem bronquite, que é uma inflamação no brônquio, você pode ter uma bronquite com mais frequência, mas o principal de lixar, principalmente sem máscara, é que quando você lixa casas antigas, que foram pintadas nos Estados Unidos de 30 anos para trás, que normalmente são as casas que você tem que lixar para reformar, a tinta daquela época, não a tinta atual, tinha chumbo. E a gente normalmente acaba respirando aquela poeira que tem chumbo, e aquilo pode causar danos neurológicos, pode causar uma anemia, certo? Com o tempo, à medida que você vai respirando aquilo, não é uma coisa que você vai sentir mal de uma vez ou qualquer coisa assim. Você pode ter dormências, pode ter dores de cabeça, problemas neurológicos no decorrer do tempo e no futuro. Várias pessoas que pintam com frequência e respiram isso, eu normalmente checo o nível de chumbo no organismo para ver se está elevado ou não. Na realidade, mesmo que esteja elevado, a única coisa que tem que ser feita é usar máscara, usar formas de que você não respire aquela poeira da tinta antiga. Sempre usar máscara. É muito importante. Certo? Então, o principal é o problema do chumbo na tinta das casas antigas. Transpiro muito. Isso é normal? Já usei vários remédios, mas nada ajuda. Tem algumas pessoas que, infelizmente, transpiram mais que as outras. Tem outras pessoas que perdem mais cabelo que as outras. Então, não tem... Eu falo em geral, cada um de nós é diferente, infelizmente tem um sistema que está sendo ativado em excesso. Com relação a transpirar, existem várias coisas que podem ser feitas. Existe, por exemplo, um tratamento. As pessoas normalmente que transpiram primeiro, elas reclamam que transpiram muito nas axilas, ou nas mãos, ou nos pés. Certo? Várias vezes quando você está nervoso, ansioso o tempo inteiro, as mãos começam a ficar molhadas e úmidas, como a minha está agora, certo? Então, mas o que você pode fazer, existem
dependendo, alguns cremes que você pode usar para melhorar principalmente a transpiração da mão. Certo? Tem que ver também se você não tem um problema como hipertireoidismo, que aumenta a transpiração também. Se os exames de sangue não mostram nada, você transpira muito, por exemplo, nas axilas, você pode fazer, por exemplo, um tratamento com Botox. Botox, na realidade, ele inibe a transpiração. Então, você pode injetar Botox, por exemplo. Não é para tirar a ruga da axila, nesse caso. Eu sei que a gente está acostumado a ouvir Botox para ruga, mas Botox também, o que acontece é que ele bloqueia os nervos colinérgicos. Causa contração muscular, mas também causa secreção do suor. Então, ele vai bloquear na axila e vai diminuir a produção de suor também. Normalmente dura, para relação ao suor, uns 8 meses. Você, infelizmente, tem que reaplicar de novo. Mas é uma coisa que ajuda muito. Tem que ter dinheiro demais esse negócio. Qual o melhor tratamento e remédio para rouquidão? O melhor tratamento é... silêncio. Certo? Então, quando você está muito rouco, a maior causa disso é usar a voz em excesso. Você deve sempre tomar um pouquinho de água. Uma coisa que ajuda a voz é você tomar aquelas pastilhas chamadas cough drops, que alivia a voz. E sempre que você tiver, principalmente quando você começar a sentir que está rouco, para de falar um pouco, passa alguns dias sem falar, que é melhor do que você ficar muito rouco e aí ficar 2 semanas seguidas. Deus, vai falando, hein? Solta o microfone, espera esse negócio aí pra gente. É normal sentir dormência? Eu cruzo as pernas por uns 10 minutos e fico dormente. Sim, é normal. Dependendo de como você cruzar as pernas, você pode estar pressionando um dos nervos que sai aqui atrás, certo? Dependendo da posição. A mesma coisa se você bater bem aqui entre os 2 ossos aqui, tem um nervo chamado nervo ulnar que passa aqui. É normal você sentir aquele choque, certo? Igualzinho, dependendo da posição, se você sentar de forma apropriada, é normal você ficar com dormência no braço ou na perna. Simplesmente mudar a posição é mais apropriado. Uma coisa completamente normal. Qual a consequência de ter o hábito de dormir menos de 6 horas diárias? Se você acorda descansado, consequência nenhuma. O mais importante, em média, a gente deve dormir 7, 8 horas por dia. A maioria das pessoas vai dizer, existe uma pessoa, o Jô Soares dorme 4 horas por dia, acorda descansado, é super inteligente. Ele é um caso à parte, existem vários casos à parte. O importante é você dormir e descansar bem. Se você acordou descansado e dormiu só 5 horas ou 6 horas, problema nenhum. Se você acordou cansado, dormiu bem sonolento, vai tomar 1 litro de café para tentar passar o dia, não está sendo apropriado. Você deve tentar não tomar mais café ou tomar 1 milhão de Red Bull durante o dia. A melhor forma de você descansar é adicionar 1 hora a mais de sono na sua noite, ao invés de tomar 2, 3 Red Bull durante o dia. Pequenas dores na nuca e vista embaraçadas podem ser sintomas de pressão alta? Sim. Dores na nuca ou a visão embaçada pode ser sintoma de pressão alta. Normalmente, a pressão alta não causa sintoma nenhum. Em algumas pessoas pode causar sintoma, o sintoma mais comum é dor de cabeça, principalmente na nuca. Dor de cabeça, principalmente na nuca, não necessariamente também significa que você está com pressão alta. Então, existe a possibilidade, se você tem história de pressão alta, e já houve casos que se sua pressão subiu muito, você teve dor na nuca, você pode estar tomando o remédio normalmente, ou esquecer alguns dias de tomar o remédio, se você sentir dor na nuca, é possível que sua pressão esteja alta de novo. É muito importante controlar a pressão. Meu filho já foi várias vezes com a garganta inflamada e nunca é infecção. Ele faz o exame e não é nada. Sempre vírus. Ele tem a língua geográfica. O que seria? Bom, existem 2 tipos de infecção. Existe infecção por vírus e infecção por bactéria. Infecção por vírus a gente não tem um remédio. Normalmente o organismo resolve isso. Normalmente dura 7 a 10 dias. O organismo tem que criar os anticorpos. Você está lembrado da gripe? Que demora 7 a 10 dias para o organismo criar um anticorpo para melhorar a gripe.
Se você tiver uma gripe, normalmente você vai ficar uma semana doente, na semana seguinte, você é adulto, com boa saúde, vai melhorar. Se tomar vacina da gripe, você não vai ter nem isso, certo? Existem milhares de vírus, a gente não tem como contar eles, são mais de 300. É muito comum a gente ter resfriado. Uma das causas de resfriado, o nariz escorrendo e dor de garganta. Se não for infecção por bactéria, por vírus, a única coisa a fazer é tomar bastante líquido, as pastilhas para garganta, remédio para febre se necessário. Se for bactéria, a gente dá um antibiótico, certo? Várias vezes você vai no médico para ver se a infecção é por bactéria. Se for por vírus, certo? O remedinho da vovó resolve, a simpatia resolve, o que você fizer vai embora em uma semana de qualquer forma, certo? Você querendo ou não, certo? Então, claro que todo pai, mãe é preocupado se a criança está se sentindo mal, deve levar no pediatra. Se for infecção por vírus, normalmente vai embora, não precisa se preocupar, não precisa de antibiótico para isso. Se for por bactéria, tiver pus, a gente tem que dar um antibiótico. Com vírus e bactéria, os dois causam infecção, certo? Infecção por vírus, não se dá remédio antibiótico. Infecção por bactéria, a gente dá antibiótico. Eu não posso sentir nem o cheiro de abacaxi, que me sai aflita. Tem alguma coisa que pode ser feita? Meu Deus! Quem é essa? Olha, eu não sei se é uma expressão ou não. Se o caso é só com abacaxi, é só evitar o abacaxi. Mas se o caso é com todas as frutas cítricas, aí a gente tem que investigar direito para saber o que pode estar causando essa aflição, certo? É aquele caso que vamos ter que conversar em mais detalhes. Eu não sei exatamente o que essa pessoa quis dizer com isso. Se é uma expressão, cheiro de abacaxi, ou se é só abacaxi mesmo, ou se é todas as frutas cítricas. Mas é uma coisa que a gente pode investigar. Doutor Eduardo, a paz do Senhor, eu gostaria de saber o que devemos fazer. O meu esposo tem um caroço do tamanho de uma ervilha grande e agora incomoda muito quando ele usa jeans. Ele tem um caroço do tamanho de uma ervilha grande e incomoda quando ele usa jeans. Era somente um cabelo encravado e agora cresceu. Já tem 5 anos e ainda está crescendo. O que devemos fazer? Isso aqui é simples, deve ir no médico, provavelmente ele vai ter que retirar isso, remover, é um procedimento super simples, certo? A gente faz anestesia local, retira com bisturi, manda para a patologia para investigar se é alguma coisa anormal ou se é uma lesão benigna. Mas é o que eu recomendo que seja feito. Cócegas em excesso é um problema? Não é problema, é uma coisa boa, não tem tratamento que eu saiba. Vamos ver se é problema. Não precisa se preocupar, não vai levar nenhuma sequela a longo prazo. Eu tenho uma dor no colo do útero, depois que apareceu as trompas, depois que eu operei as trompas, está pior. Atrapalha na minha vida conjugal. O que deve ser feito? Obrigado. Bom, eu imagino que o que você tem é o que a gente chama de dispareunia, o que a gente chama de dor com relação sexual, com intercurso sexual. Existem várias causas disso. Pode ser uma inflamação do cérebro do útero, pode ser algum caroço no lugar, pode ser alguma infecção, certo? Não tem como saber o que é, a não ser fazer um exame pélvico. E a gente tem que fazer esse exame pélvico para tentar investigar e descobrir o que pode estar causando essa dor, certo? Eu recomendo que você vá ao ginecologista, ou mesmo ao seu médico primário, para fazer um exame pélvico, para começar a investigação. A gente olha, não acha, a gente vai fazer um ultrassom pélvico, não acha, a gente faz alguns exames de sangue, a gente tem que investigar para descobrir o que está acontecendo.